Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Toda a linha Nest em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário. Cozinha Imperatriz 6 portas 12 vezes de R$ 241,60. Cozinha Nobreza 5 portas 12 vezes de R$ 141,60. Cozinha Realeza 5 portas 12 vezes de R$ 166,60. Cozinha Nobreza 7 portas 12 vezes de R$ 191,60. É qualidade, espaço e beleza para transformar sua cozinha. Vem pra Ultralar, tudo para o lar. Olá, eu começo o programa Panorama deste sábado 18 de abril de 2026, lembrando a você que esse mesmo programa está sendo exibido simultaneamente na Rede TV, canal 29.1 e também no canal do Naldo Araújo no YouTube. Se você está no YouTube, por favor, você vai lá, você se inscreve no nosso canal, você também comenta, compartilhe para aumentar a visibilidade do Panorama. Conto com você, tá certo? Agora sim, vamos aos destaques do programa de hoje. Nós temos reportagem especial falando da doença de Chagas em Abaetetuba. Você verá que várias mobilizações foram realizadas esta semana. O objetivo foi conscientizar a população sobre os cuidados com a ingestão de alimentos que podem estar contaminados com o parasita causador dessa enfermidade. E sobre esse assunto nós teremos uma entrevista aqui em nossos estúdios com a pesquisadora da Fiocruz, a Ângela Junqueira, uma especialista nesse tema. Vamos ver também como está a programação do Mega Feirão CDL, o evento que está movimentando Abaetetuba neste final de semana. Tem o furto em uma farmácia em Abaetetuba esta semana, furto que foi todo registrado pelas câmeras do estabelecimento. O crime foi cometido por 2 mulheres grávidas e, segundo informações, já são conhecidas no comércio por esse tipo de comportamento. E a Operação Antítese da Polícia Civil, que continua prendendo pessoas envolvidas na morte de um homem há mais de 2 anos. O assassinato teria sido ordenado por uma facção criminosa. Tem muito mais assuntos aqui no Panorama, tem esporte, tem cultura, entretenimento. Eu sou o Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Chegou a hora de economizar. No Supermercado Mamonas, os preços caíram para você levar mais e gastar menos. Café Santa Clara, 14,95. Goma de tapioca Princesa, 5,69. Torrada Balduco tradicional, 5,29. Biscoito recheado Oreo, 7,95. Mortadela americana, 4,39. Papel higiênico floral neutro, 3,79. Amaciante de roupas Gune, 6,49. Sabão em pó ala, 3,85. Supermercado Mamonas, você economizando sempre. Você já deixou de sorrir por insegurança? Eu sei o quanto isso pode afetar sua autoestima. Aqui na Clínica Sorriso, cada detalhe é pensado em você, desde o primeiro atendimento até o resultado final, com tecnologia avançada e um cuidado realmente personalizado. Não é só sobre dentes, é sobre confiança, bem-estar e qualidade de vida. Agende sua avaliação e comece hoje a transformação do seu sorriso. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. O furto em uma farmácia em Abaetetuba esta semana, todo registrado pelas câmeras do estabelecimento. E a Operação Antítese, que continua prendendo pessoas envolvidas em um assassinato que teria sido ordenado por uma facção criminosa. Voltamos em 1 minuto. Você gosta dos seus óculos ou está usando só porque precisa? A maioria das pessoas usam os mesmos óculos por anos, sem perceber que eles nem combinam mais. A armação já saiu de moda, o rosto mudou, o estilo mudou. Se te falta incentivo para trocar, deixa eu te contar. Aqui na Diniz você pode simplesmente trazer os óculos que você enjoou e sair com um novo. Chegou a nossa campanha Enjoei Troquei. Na Diniz os seus óculos antigos valem uma armação, sem enrolação. Enjoei, troquei.
só aqui nas Óticas Diniz. A pizza do Mamonas Café é super especial. Já provou? Feita na hora, quentinha, para você aproveitar o máximo de sabor. Aproveite essa tarde de sábado e venha se deliciar com a pizza do Mamonas Café. E nos outros dias da semana, também. Mamonas Café, no supermercado Mamonas da Dom Pedro II. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Não esqueça, hein, que você está assistindo o Panorama aqui na Rede TV Abaetetuba, canal 29.1 e também no nosso canal do Naldo Araújo no YouTube, tá bom? Vá lá, inscreva-se, compartilhe e comente. A nossa primeira reportagem de hoje mostra a audácia de duas mulheres, com o detalhe de que ambas estão grávidas. Elas furtam vários produtos de uma farmácia e tudo foi registrado pelas câmeras do estabelecimento. O furto na farmácia localizada na Praça do Barco foi todo registrado pelas câmeras de segurança do local. Tudo aconteceu no início da noite da sexta-feira da semana passada, mas as imagens só foram divulgadas agora após a análise das cenas e identificação das autoras. Duas mulheres grávidas entram no estabelecimento, uma delas com uma enorme sacola plástica que já estava cheia de objetos que não são possíveis identificar. E esta sacola será preenchida ainda mais. Ambas vão experimentando os itens da farmácia, fingindo ser clientes. Desviando a atenção de uma atendente, elas passam a agir. E não param, mesmo com outras pessoas circulando pelo local. Vão pegando produtos e jogando na sacola e escondendo em outras partes do corpo. Foi então que houve um alerta de uma funcionária de uma outra farmácia vizinha que, por algum motivo não totalmente esclarecido, sabia da atuação das duas mulheres. Ou elas já haviam agido nesta outra drogaria, ou eram conhecidas no comércio por essa conduta. Foi a partir do momento que uma das funcionárias que trabalha perto da farmácia chamou nossa atenção sobre duas, infelizmente, gestantes, que estão com seres dentro da barriga para dar um futuro, mas fazendo atitudes indevidas, roubando, furtando produtos e medicamentos de dentro da drogaria. E eu, como dono, fui olhar as câmeras, eu pensei que seria pouca coisa, mas quando eu vi até me assustei. Duas gestantes, à noite, no horário de fluxo, uma chamando a atenção de uma funcionária e a outra aproveitando a oportunidade para cheirar produtos, colocar dentro da sacola, ou seja, escolher os melhores produtos de limpeza, seja qual for o tipo. Tiveram essa audácia de ainda escolher e guardar numa sacola que elas estavam usando na noite, mas infelizmente acabaram se dando mal. O dono da farmácia informou a Polícia Civil e as duas mulheres foram logo identificadas. Pois na mesma hora reconhecemos, sabemos o endereço e deixamos por conta da justiça tomar as providências. A dupla que furtou a farmácia foi localizada em casa no bairro da Aviação e foram conduzidas à delegacia para os procedimentos legais. A Polícia Civil de Abaetetuba deflagrou esta semana a Operação Antítese. É a continuidade de uma ação que vem prendendo pessoas envolvidas em um crime ocorrido 2 anos atrás. Um homem foi assassinado, segundo as investigações policiais, por ordem de uma facção criminosa. A Operação Antítese foi deflagrada pela Polícia Civil de Abaetetuba no início desta semana, com o objetivo de cumprir 2 mandados de busca e apreensão.
A ação é um desdobramento do inquérito policial que apura o assassinato de Kleber Jordan Araújo de Souza. Ele foi morto em janeiro de 2024. As investigações revelaram que foi uma execução encomendada por uma facção criminosa, vingando a morte de um de seus membros. Kleber seria o autor desse homicídio. A Polícia Civil informou que, ao fazer a revista na casa de um dos acusados, em cumprimento às ordens judiciais, este teria quebrado o aparelho celular e usado o filho como escudo humano. Mas ele foi imobilizado e as buscas no endereço prosseguiram. Na casa, os policiais encontraram escondidos em um pote porções de maconha e ele acabou preso. As investigações continuam. Dos 3 possíveis envolvidos na morte de Kleber, um está preso, outro está foragido e um terceiro, conhecido como PTK, morreu durante uma intervenção policial. Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Olha, não vai embora que daqui a pouquinho tem uma reportagem especial falando da doença de Chagas em Abaetetuba. Você verá que várias mobilizações foram realizadas esta semana aqui no município. Agora, um fato que chamou bastante a atenção de quem circulou esta semana pela rodovia Dr. João Miranda, a principal via de entrada e saída de Abaetetuba. Um ônibus ficou parcialmente tombado em uma ribanceira no meio da mata e quase dentro do Igarapé Ipixuna, que circunda esse trecho da PA 252. O veículo seguia no sentido Moju-Abaetetuba e estava lotado. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o desespero dos aproximadamente 40 passageiros. Calma, gente, calma, senão vai virar o carro. Entre os quais estavam universitários, crianças e trabalhadores. Ninguém ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, informou que não é da alçada da corporação fazer a perícia do ônibus, mas o condutor disse aos bombeiros no local que o acidente teria sido causado pela quebra da barra de direção. Não foi possível contato com a Cootrampa, a cooperativa de transporte dona do veículo. A ACR Elétrica é a sua empresa de energia solar de confiança. E quem diz isso são os clientes. Você já conhece a ACR, sabe onde fica, conhece seus funcionários, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos visitar um cliente e mostrar a sua satisfação do seu projeto instalado funcionando. Seu Enoque, nós estamos aqui na nossa visita periódica, né? Já com o projeto já há um ano funcionando. E hoje a gente quer saber como é que está a sua satisfação com o projeto funcionando. Enfim, seu Enoque, a gente quer saber se valeu a pena esse investimento na energia solar. Com certeza, né? A energia solar hoje não é gasto, né? É investimento, porque a gente distribui essa energia para 3 pontos comerciais que eu tenho, entendeu? Então hoje a minha energia eu pago no máximo 30% daquilo que eu gastava antes, entendeu? Nesse sistema nós temos 114 painéis instalados com um inversor de 50 mil, uma produção média de 6.500 kW, o que vai dar uma estimativa de aproximadamente R$ 9.000 de economia mensal. O que significa, né? É mais dinheiro no bolso. É porque o dinheiro que a gente gastava com energia, hoje a gente pode fazer investimento em outras coisas, em outras áreas. Então vale a pena investir. Com certeza vale a pena investir. Bom, eu estou tão satisfeito que eu estou pensando em fazer um segundo projeto, né? A somar com o que eu já tenho. A pizza do Mamonas Café é super especial. Já provou? Feita na hora, quentinha, para você aproveitar o máximo de sabor. Aproveite essa tarde de sábado e venha se deliciar com a pizza do Mamonas Café. E nos outros dias da semana, também. Mamonas Café, no supermercado Mamonas da Dom Pedro II.
Chegou a Páscoa de ofertas Ultralar. Forno elétrico Black & Decker 60 litros 10 vezes de 84. Air Fryer Mundial 8 litros 10 vezes de 79,80. Batedeira planetária Black & Decker 5 litros 10 vezes de 69,90. Grill Black & Decker 180 graus 10 vezes de R$ 30,90. Cafeteira elétrica Black & Decker programável 10 vezes de R$ 22,50. Torne sua Páscoa ainda mais especial. Ultralar, tudo para o lar. Você já deixou de sorrir por insegurança? Eu sei o quanto isso pode afetar sua autoestima. Aqui na Clínica Sorriso, cada detalhe é pensado em você, desde o primeiro atendimento até o resultado final, com tecnologia avançada e um cuidado realmente personalizado. Não é só sobre dentes, é sobre confiança, bem-estar e qualidade de vida. Agende sua avaliação e comece hoje a transformação do seu sorriso. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. Agora eu anuncio novidades do Grupo Farmácia das Ilhas. Em comemoração em um ano da Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, a única 24 horas, quem ganha é o povo. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Unidade Estradas. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Estradas com um mega evento. E antes do final do mês, estaremos inaugurando a nova Farmácia das Ilhas, um coffee break, música ao vivo, DJs, super promoções que só a Farmácia das Ilhas tem, sorteio de brindes e muito mais. E venha participar da nossa festa de inauguração da nova Farmácia das Ilhas, localizada na rodovia Dr. João Miranda, na entrada da cidade. Farmácia das Ilhas, fazendo diferencial para o povo de Abaetetuba. Nós estamos em pleno período de entrega da declaração do imposto de renda e para tirar as dúvidas do público do Panorama a partir de hoje, estaremos aqui com o contador Ricardo Simões, que vai responder a pergunta inicial, a pergunta básica. Quem está isento e quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Naldo, boa tarde. Quem está obrigado a declarar imposto de renda, de regra geral, é aquele que ganhou no ano de 2025 acima de R$ 35.584. Esse já está obrigado a declarar o imposto de renda. E quem está isento? Quem está isento de declarar imposto de renda são aquelas pessoas que podem ter tipo um rendimento de caderneta de poupança que seja acima de R$200 mil, também ele está obrigado, por mais que aquele rendimento seja isento, mas ele é obrigado a declarar porque ultrapassou R$200 mil. Não é o capital, Naldo, é o rendimento. Agora, o contribuinte que teve algum tipo de ganho de capital, investiu na bolsa, fez alguma aplicação financeira, tem que declarar imposto de renda? A questão do ganho de capital, a gente pode exemplificar muitos em relação à venda de imóvel. Se você tem uma casa e você comprou por X valor, vendeu por 2x valores, você tem um ganho de capital. Então, você já estaria ali obrigado a declarar imposto de renda. Como você falou nas bolsas de valores, se você movimenta a bolsa de valores acima de R$40 mil no ano, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Mas pode ser que você tenha movimentado menos de 40 mil, mas tenha rendimento, e que se esse rendimento ele teve uma retenção de imposto de renda na fonte que seja de R$1, também você já está obrigado a declarar. Agora, quem trabalha com atividade rural, aquele homem do campo, aquele produtor rural, ele está também obrigado a declarar imposto de renda, e em que situação ele se encaixa? Naldo, essa pergunta é muito boa porque a nossa região, o nosso estado, né, a gente lida muito com essa atividade rural e às vezes a gente também passa o dia a dia e nem percebe muito bem isso. Então tem que ter muito cuidado, você que está da atividade rural, que ultrapassar R$ 177.920, você já está obrigado a declarar imposto de renda. O que é este ultrapassar? A sua movimentação, a sua receita, o seu ganho. Tá certo, temos muitas dúvidas, logicamente, você também pode mandar para a gente pelas redes sociais as suas dúvidas, as suas perguntas, e o Ricardo Simões vai responder sempre para a gente aqui no Panorama. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Naldo. Estaremos aqui sempre à disposição para falar tudo sobre imposto de renda do ano de 2026, que é referente a 2025. E eu queria só
acrescentar algo, Naldo, que é muito interessante. Não vá confundir aquele valor de isento de R$5.000 por mês, que vale de janeiro de 2026 em diante, para o rendimento de 2025, que ainda é a regra anterior. Muito bem. E semana que vem temos mais informações para você. Você gosta dos seus óculos ou está usando só porque precisa? A maioria das pessoas usam os mesmos óculos por anos, sem perceber que eles nem combinam mais. A armação já saiu de moda, o rosto mudou, o estilo mudou. Se te falta incentivo para trocar, deixa eu te contar. Aqui na Diniz, você pode simplesmente trazer os óculos que você enjoou e sair com um novo. Chegou a nossa campanha Enjoei Troquei. Na Diniz, os seus óculos antigos valem uma armação, sem enrolação. Enjoei, troquei. Só aqui nas Óticas Diniz. Os supermercados Mamonas têm tudo para o seu dia a dia. Do alimento aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Hortifrutis sempre fresquinhos. E tem super ofertas todos os dias, com a vantagem de ter o supermercado Mamonas sempre pertinho de você. Na Dom Pedro II, Atacarejo Mamonas na Barão, o Mamonas Beira Rio e o Mamonas Igarapé-Mirim. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Termina hoje o Mega Feirão CDL. Aproveita este sábado e vai visitar os estandes desse grande evento que está movimentando o comércio de Abaetetuba nestes últimos 3 dias. Ainda dá tempo de aproveitar. O Mega Feirão CDL vem movimentando a Abaetetuba desde quinta-feira. É o 4º Mega Feirão, né? Essa importância é muito grande em função da magnitude que está vendo aqui desse evento, né? Daquilo que foi montado, da estrutura que foi montado. Eu quero dizer para você que ainda vai vir aqui para a feira, venha, porque tem expositores muito bons, muita promoção, muito desconto. Pela primeira vez, o evento foi realizado em praça pública, bem no coração do centro comercial de Abaetetuba. Interessante o fato de ser esse ano aqui na praça, né, Matriz Nossa Senhora da Conceição, onde traz mais uma oportunidade que a gente está passando, pode vir, né, aqui com mais facilidade, acredito. E ia ser muito importante esse feirão na nossa cidade, porque fomenta a economia do município e as lojas têm oportunidade também de mostrar para nós consumidores, né, a imensidão de coisas que elas têm a nos oferecer. Essa iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Abaetetuba tem como objetivos fomentar a economia local, impulsionar negócios e fortalecer o comércio. Para a gente é uma grande oportunidade de negócio, de estar mostrando o nosso trabalho, aquilo que nós vemos representar o público abaetetubense. Para nós é uma grande honra, estamos aqui pela primeira vez no 4º Mega Feirão CDL Abaetetuba, mostrando a nossa marca, mostrando a nossa empresa, levando a mais adiante e atraindo o nosso consumidor para vir adquirir da melhor forma possível. E os consumidores, claro, aproveitaram para ir às compras. Era só esse empreendimento que faltava para nós aqui na Praça de Conceição, porque a Abaetetuba hoje está muito movimentado e precisa de coisas novas, modernas. E hoje nós estamos aqui para olhar para ele e apreciar esse material aí. Para você como consumidor, então, também oportunidade de comprar com preços mais em conta, poder observar as promoções, né? Com certeza. Hoje nós vamos comprar, com certeza, com 20%, 30% de desconto. 60 expositores ofereceram os mais variados produtos e serviços. Isso amplifica a nossa marca, divulgação, network, você consegue conversar com outras pessoas que às vezes você não tem essa oportunidade dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento. E quando é uma feira, como é de ampla circulação, você conversa com muita gente. A CDL Mulher marcou presença como símbolo do fortalecimento, capacitação e apoio de mulheres empreendedoras. É um momento muito especial para nós mulheres mostrarmos os nossos empreendimentos e mostrarmos a força da mulher abaetetubense.
É uma oportunidade, o Mega Feirão CDL, de nós unirmos forças e mostrarmos que essa força faz parte no comércio de Abaetetuba. A estrutura está excelente, eu vim pessoalmente parabenizar o Raimundo Neri, que é o presidente da CDL e toda a CDL. É um empreendimento que movimenta a economia do nosso município, reconhece o trabalho do empreendedor. Então é só convidar as pessoas para que venham conhecer o que a gente tem em Abaetetuba, e a gente tem muita coisa, Naldo, várias oportunidades, e vem também prestigiar o empreendedor. 3 dias de uma programação que movimentou Abaetetuba e reuniu milhares de consumidores. E para quem está interessado em aproveitar as ofertas e promoções, ainda dá tempo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco na feira e dizer para você que foi o grande beneficiado, foi o nosso consumidor através do 4º Mega Feirão da CDL Abaetetuba. Então, você é o grande beneficiado desse Mega Feirão. Eu quero agradecer a todos que participaram, que vieram e adentraram e lotaram aqui esse ambiente. Ainda dá tempo, você que ainda não veio aí pode vir, estamos aqui nesse sábado até às 22 horas, vamos estar aqui fazendo esse Mega Feirão. É um Mega Feirão, hein? Reúne a família, os amigos, vai lá fazer boas compras, se divertir também com as programações culturais que continuam, né, durante todo este sábado. Vai chegar à noite, você pode acompanhar tudo lá na Praça de Conceição. O canal Belém de Arrepiar é um dos maiores sucessos do YouTube e Instagram, sempre contando casos sobrenaturais. E esta semana eu participei da gravação de um dos episódios do canal, comandado pelo Natan de Moura. A minha entrevista ao Natan de Moura do canal Belém de Arrepiar foi gravada na Escola Vicente Maués, por ser o local onde aconteceu um caso considerado sobrenatural e que foi tema de 2 reportagens no Panorama. O fato foi registrado nos anos 80, quando alguns estudantes estavam apanhando jambo numa árvore que ficava dentro do estabelecimento, no mesmo local onde foi feita a gravação. E naquele momento, 40 anos atrás, os frutos começaram a ser jogados, facilitando a vida daquelas crianças. Ao olhar para cima, os alunos dizem ter visto quem estava fazendo essa bondade. Um menino que, na descrição, parecia um anjo. Logo, o evento ganhou repercussão e desdobramentos que impressionam até hoje. Como o caso do repórter de uma emissora de rádio de Belém, que veio cobrir esse acontecimento e acabou morrendo logo depois, aqui mesmo em Abaetetuba, durante um assalto. Além dessa, contei muitas e muitas outras histórias envolvendo o fantástico, o imaginário, o sobrenatural, que cobri nessa minha longa carreira de jornalista. O episódio ainda não tem data de lançamento, mas vamos avisar vocês, claro. Olha, ficou muito legal e fique aí atento para o lançamento desse episódio, com a minha participação lá no Belém de Arrepiar com o Natan Moura. Por falar na Escola Vicente Maués, onde gravamos esse episódio para o Belém de Arrepiar, na próxima quarta-feira estará completando 90 anos. E essa data será festejada com uma programação festiva, a partir das 7 horas da manhã. E o Panorama está preparando uma reportagem especial contando a história desse que é um dos mais antigos estabelecimentos de ensino de Abaetetuba, quase centenário. Essa reportagem da Escola Vicente Maués será exibida no próximo sábado, aqui no Panorama. Falando em educação, chegou agora o nosso Momento Educação no oferecimento do Sistema de Ensino Vestibulando. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Fala pessoal, hoje eu quero te mostrar o material didático que nós utilizamos aqui no Sistema de Ensino Vestibulando. Vamos conhecer? Eu quero começar te mostrando sobre o nosso caderno de conteúdo que nós utilizamos com os alunos do 6º à 3ª série do ensino médio. Todo esse material está alinhado com os parâmetros curriculares nacionais, além de estarem alinhados com a BNCC, pautado numa pedagogia afetiva que nós utilizamos do nosso material para a nossa prática pedagógica no dia a dia escolar. Além desse material, eu quero te mostrar o material que nós utilizamos na educação socioemocional dos nossos alunos. Aqui no Vestibulando, nós entendemos que o aprendizado das disciplinas obrigatórias é fundamental, mas a dimensão emocional dos alunos também precisa ser trabalhada
E mais do que isso, precisa ser trabalhada com direcionamento. E nessa disciplina nós conseguimos conduzir a partir do material que nós recebemos do nosso sistema de ensino. E para a gente finalizar o nosso material físico, nós temos também o nosso coletivo leitor, para alunos do 6º à 3ª série do ensino médio. A partir desse coletivo que nós recebemos e trabalhamos bimestralmente com eles, nós trabalhamos as habilidades de leitura e de escrita no decorrer do ano letivo e no final do ano nós fazemos uma culminância de todas essas leituras num momento super especial para todos os nossos alunos. E finalmente eu quero te mostrar o nosso material didático na era digital. Vamos lá? Aqui na plataforma nós conseguimos encontrar uma infinidade de coisas, desde assistente inteligente até o nosso material no formato digital, mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito interessante na nossa plataforma plural, que é a Escola 24 Horas. Nesse espaço nós conseguimos encontrar videoaulas e audioaulas de todos os conteúdos trabalhados dentro de sala de aula com os alunos. Tá vendo? O Sistema de Ensino Vestibulando tem parceria com as melhores soluções educacionais do país. Sistema de Ensino Vestibulando. O caminho é um só e vocês já sabem. Uma vasta programação em Abaetetuba esta semana repercutiu o dia 14 de abril, o Dia Mundial da Doença de Chagas. As mobilizações nas ruas e em outros espaços públicos do município buscou conscientizar a população sobre os cuidados no consumo de alimentos, principalmente o açaí. Essa enfermidade infecciosa grave voltou a preocupar os órgãos de saúde diante do recente surto da doença de Chagas em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, aqui próximo a Abaetetuba, inclusive com mortes. Tudo aconteceu 12 anos atrás, quando o Edson começou a sentir aqueles sintomas. Primeiro sintoma, que é principal para a gente detectar uma febre persistente, né? Mais de 8 dias, 7 dias, 10 dias, persistente mesmo. E dor de cabeça, náusea, né? Algumas parecem com inchaço nas pernas, cansaço físico, né? Parece também uma tosse lá. Como o Edson é agente de endemias e já tem noção do que poderia estar acontecendo, foi logo buscar ajuda, sabendo que quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Fez os exames que comprovaram que ele estava com a doença de Chagas. A enfermidade é causada por um protozoário presente nas fezes do inseto conhecido como barbeiro. Ao picar, ele provoca a coceira e é aí que o micro-organismo infectado entra na corrente sanguínea. Outra forma de contaminação é pela ingestão direta desse parasita em alimentos contaminados. Em casos como esse, é urgente buscar logo o atendimento que é oferecido na rede pública de saúde. Todo paciente suspeito por doença de Chagas, na UPA de Abaetetuba, no Hospital Regional, no Júlia Cefé, nas unidades básicas de saúde, eles são notificados e encaminhados para a Vigilância em Saúde, para poder fazer o primeiro exame, que é o parasitológico, que a gente chama, né, que é o exame ouro, que o parasitológico, o resultado ele sai no mesmo dia. E quando há essa suspeita, é dado um segundo passo. Os pacientes com suspeita de doença de Chagas são encaminhados para um laboratório que funciona aqui dentro do prédio da Vigilância em Saúde de Abaetetuba. Um dos profissionais que trabalham neste laboratório de Abaetetuba é o próprio Edson, que por causa da doença foi readaptado e hoje atua como microscopista, que é quem analisa as amostras biológicas no microscópio. A Vigilância em Saúde, dentro da Vigilância em Saúde, tem um laboratório de endemias, onde todo paciente suspeito por doença de Chagas, na UPA de Abaetetuba, no Hospital Regional, no Júlia Cefé, nas unidades básicas de saúde, eles são notificados e encaminhados para a Vigilância em Saúde, para poder fazer o primeiro exame, que é o parasitológico, que a gente chama, né, que é o exame ouro, que o parasitológico, o resultado ele sai no mesmo dia, é avaliado no laboratório de endemias, aqui, que funciona aqui dentro da Vigilância em Saúde. Então, esse paciente, quando ele chega notificado aqui na Vigilância, a gente faz o parasitológico, que é para doença de Chagas aguda.
A Veluma é a coordenadora do Programa de Controle da Doença de Chagas e é a referência técnica dessa enfermidade no município. Ela explica que o paciente diagnosticado passa a ser monitorado pelas unidades básicas de saúde. Todo o acompanhamento do paciente, tanto agudo quanto crônico, ele é pela unidade básica de saúde, né? Porque esse usuário, a família dele, ele é coberto por uma unidade básica de saúde, pelo um agente comunitário de saúde, pelo médico, pelo enfermeiro. Então, o acompanhamento desse paciente é pela unidade básica de saúde. O mais recente boletim epidemiológico da doença de Chagas revela que, até agora, nestes 3 primeiros meses de 2026, 65 casos foram notificados em Abaetetuba, sendo 2 confirmados e 63 descartados, e não houve óbito. A cobertura para manter a saúde de quem já foi infectado é toda garantida pela rede pública, mas o importante é garantir também a informação. Uma das ferramentas de disseminação do conhecimento nessa área é a Associação das Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas de Abaetetuba, a primeira do gênero na região norte do Brasil, e da qual o Edson é o atual presidente. Foi fundada dia 18 de agosto de 2023. A associação, até hoje, nós temos com 39 afetados, associados. E também temos uma cadeira hoje, a associação tem uma cadeira hoje no Conselho Municipal de Saúde, né, conseguimos isso. E hoje o nosso objetivo também é buscar parceria junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, para que a associação também ela venha se expandir e as pessoas conhecerem mais a associação. A associação surgiu numa época em que se começava a jogar luz sobre uma doença bastante negligenciada. Nesse contexto foi criado em 2019 o Dia Mundial da Doença de Chagas, celebrado anualmente no dia 14 de abril. Foi nessa data, em 1909, que o médico sanitarista brasileiro Carlos Chagas descobriu a doença que seria batizada com seu nome. E esse 14 de abril foi lembrado em Abaetetuba com essa caminhada que saiu às ruas da cidade, conscientizando a população para o problema da doença de Chagas. 14 de abril, Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas. Então a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma caminhada em alusão à data, em alusão à doença de Chagas, com o objetivo de conscientizar a população em relação à doença, medidas de prevenção, medidas de promoção, cuidados que a população deve ter em relação à doença de Chagas hoje no município de Abaetetuba. O percurso foi marcado por essas orientações à população. A questão da doença de Chagas, infelizmente, ela é cruel, né? Ela é brutal, ela deixa, quando ela não ceifa a vida da pessoa, ela deixa sequelas terríveis, né? Então, esse processo que a prefeitura está fazendo, é importante a população ter essa consciência, é uma doença muito grave, e a gente buscar os pontos adequados da venda do açaí, do consumo do açaí, que é fundamental, né? Na nossa alimentação, a gente tem que ter esse cuidado. A dona Maria, que acompanhava tudo de perto, aproveitou para perguntar se era verdade que a doença de Chagas era transmitida somente pelo consumo do açaí. O povo fica crendo que é só o açaí que é o causador dessa doença. Sempre explica essa situação, porque geralmente as pessoas pensam isso, mas não é só o açaí que é transmitido. Mas a gente tem que ter a vigilância em todo tipo de comida, de verdura, todo alimento que entra para nossa casa. A senhora recebendo essa orientação, o que é que está achando dessa orientação para a senhora? Ótima, porque assim a gente fica sabendo, principalmente eu que moro nas ilhas, né? Consumo açaí, que geralmente vem do açaí, né? Que falam que é do açaí. Então, para mim está sendo ótimo. Obrigado. A dona Maria ficou sabendo que não é o açaí em si que é um perigo para a saúde, é a forma como ele é processado. É isso mesmo, o importante é confiar na Vitaminosa, onde você compra o açaí que você leva para casa, e pesquisar muito bem a forma como ele é produzido. Nessa Vitaminosa do casal Adair e Irene é feito todo o processo adequado da sanitização do açaí, conhecido como branqueamento. Primeiro, os caroços são peneirados para retirar as impurezas. Depois, o fruto é colocado na água misturada com hipoclorito, seguindo uma tabela de quantidade. O próximo passo é a imersão em água quente
e depois em água fria, provocando choque térmico. E com isso, eliminando micro-organismos como o protozoário causador da doença de Chagas. Nós temos a consciência de fazer um produto dentro do padrão, né? Como a vigilância pede, né? Branqueamento, limpeza total, asseio, tudo dentro do conforme. E a gente tenta fazer de tudo, né? Para não perder a clientela, né? Que hoje a concorrência é grande. Tem muita gente trabalhando em cima desse produto, né? Do açaí, e um alimento da população maior é o açaí. Se não tiver esse produto na mesa do paraense, não tem almoço. Que o diga ao seu Carlos Alberto que não deixa de comprar o produto todos os dias, mas no local no qual ele confia. Achei melhor a gente ter esse negócio, né? Que é açaí com confiança, é tudo no jeito para te comprar, é tudo legalizado, tudo no jeito açaí, é tudo tratado, bem lavado, bem batido com vitaminosa, né? Sobre isso Precaução de quem compra e responsabilidade de quem vende. Não é só os nossos fregueses que tomam açaí, né? Tenho 5 netos, todos 5 tomam açaí. Eu tomo açaí, a minha mãe de 83 anos toma açaí. Então, se eu não me preocupar com a minha família também, eu tenho que me preocupar com a minha família e também com os meus fregueses, porque é da onde que eu ganho o meu pão de cada dia, entendeu? Então, eu tenho que lutar para fazer uma coisa boa. E todos os maquinários têm que fazer isso, porque quando fecha a máquina, cadê o emprego dessas pessoas, né? Então, eles têm que lutar, comprar, fazer o branqueamento, coar o açaí, colocar na água quente, entendeu? Escorrer, lavar bem. É esse que é o nosso processo. Mas, enquanto isso, a gente tem que cuidar de proteger as pessoas limpando o açaí. Consciência que deve ser repassada a um público cada vez maior. Nessa programação, professores da rede pública receberam várias orientações da pesquisadora Ângela Junqueira, especialista em parasitologia da Fiocruz do Rio de Janeiro. Tudo para que esses educadores se tornem multiplicadores do que foi aprendido nessa formação. Esse momento, Naldo, é de extrema importância para nós enquanto educadores, né? Porque nós vamos aprender, né? Adquirir mais conhecimento para poder estar levando para os nossos alunos, estar orientando e ensinando eles os passo a passo, né? De como evitar o contágio da doença de Chagas e ensinar também, a partir do momento que eles adquirem isso, né? Os caminhos que são necessários fazer para que ele seja feito todo um tratamento, né, para que essa pessoa ela não venha a ter graves sequelas no futuro, né? E também que eles possam aprender e levar para a família, né? Isso é muito importante, né? A professora auxiliadora sabe por experiência própria como é importante levar essas informações para a escola e para dentro de casa. Nossa família ela foi acometida desta doença, né, alguns anos atrás, e a gente não tinha esta formação que hoje nós agradecemos a Deus ter, para que nós possamos ser multiplicadores, né, destes conhecimentos, para que novas pessoas não venham ser acometidas, né, para que as nossas crianças possam ser também multiplicadores destes conhecimentos, para que eles possam chegar em suas casas e contar e ser influenciar, né, a família para que ela possa também ajudar, né, que Abaetetuba futuramente seja, né, Abaetetuba seja a cidade que um dia teve doença de Chagas e que nunca mais teremos esta doença, né, em Abaetetuba. Esperança em uma nova realidade que começa pela conscientização das novas gerações. Teve informação sobre a doença de Chagas esta semana em vários espaços de Abaetetuba e para públicos de todas as idades. Essa mobilização, por exemplo, é voltada para as crianças. Nessa programação na Usina da Paz, caravanas de escolas da educação infantil foram visitar uma exposição sobre Carlos Chagas, dentro do projeto As Escolas na Doença de Chagas, organizada pelo Instituto Oswaldo Cruz e Fiocruz, em parceria com uma empresa privada e órgãos municipais. Um momento ímpar, né, que a Secretaria de Saúde, juntamente com a SEMEC e as escolas da rede municipal, né,
Eu acho um momento assim muito importante, até mesmo para conscientizar nossas crianças desde pequeno, como o senhor ressaltou, da importância dos cuidados, né, com a questão até mesmo da alimentação e prevenção de doenças. As crianças aprenderam sobre a doença de Chagas assistindo a vídeos de animação, lendo revistas em quadrinhos, participando de atividades lúdicas. E ainda foram ver de perto não só o barbeiro, como o protozoário que este inseto libera nas fezes e que causa tantos problemas de saúde. Graças a Deus nós viemos aqui aprender sobre o barbeiro. Aí eu vou levar para casa. Queria mandar os parabéns para a Edilma Neves, que hoje está completando mais um ano de vida. Abraços de todos aqui do Panorama, programa do qual ela já foi uma das apresentadoras. Receba os abraços dos nossos filhos e que Deus continue abençoando sua vida para a nossa felicidade. Parabéns, Edilma. Daqui a pouco tem a entrevista com a Ângela Junqueira, especialista em parasitologia. Aqui no Panorama ela vai dar muitas informações sobre a doença de Chagas. Aguarda só que está interessantíssima essa entrevista para você. Você gosta dos seus óculos ou está usando só porque precisa? A maioria das pessoas usam os mesmos óculos por anos, sem perceber que eles nem combinam mais. A armação já saiu de moda, o rosto mudou, o estilo mudou. Se te falta incentivo para trocar, deixa eu te contar. Aqui na Diniz você pode simplesmente trazer os óculos que você enjoou e sair com um novo. Chegou a nossa campanha Enjoei Troquei. Na Diniz os seus óculos antigos valem uma armação, sem enrolação. Enjoei, troquei. Só aqui nas Óticas Diniz. Em comemoração e um ano da Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, a única 24 horas, quem ganha é o povo. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Unidade Estradas. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Estradas com um mega evento. E antes do final do mês, estaremos inaugurando a nova Farmácia das Ilhas, com coffee break, música ao vivo, DJs, super promoções que só a Farmácia das Ilhas tem, sorteio de brindes e muito mais. E venha participar da nossa festa de inauguração da nova Farmácia das Ilhas, localizada na rodovia Dr. João Miranda, na entrada da cidade. Farmácia das Ilhas fazendo diferencial para o povo de Abaetetuba. Toda a linha Neste em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário. Cozinha Imperatriz 6 portas 12 vezes de R$ 241,60. Cozinha Nobreza 5 portas 12 vezes de R$ 141,60. Cozinha Realeza 5 portas 12 vezes de R$ 166,60. Cozinha Nobreza 7 portas 12 vezes de R$ 191,60. É qualidade, espaço e beleza para transformar sua cozinha. Vem pra Ultralar, tudo para o lar.
Chegou a hora de economizar. No Supermercado Mamonas, os preços caíram para você levar mais e gastar menos. Café Santa Clara, R$14,95. Goma de tapioca Princesa, R$5,69. Torrada Balduco tradicional, R$5,29. Biscoito recheado Oreo, R$7,95. Mortadela americana, R$4,39. Papel higiênico floral neutro, R$3,79. Amaciante de roupas Gune, R$6,49. Sabão em pó ala, R$3,85. Supermercado Mamonas, você economizando sempre. Você já deixou de sorrir por insegurança? Eu sei o quanto isso pode afetar sua autoestima. Aqui na Clínica Sorriso, cada detalhe é pensado em você, desde o primeiro atendimento até o resultado final, com tecnologia avançada e um cuidado realmente personalizado. Não é só sobre dentes, é sobre confiança, bem-estar e qualidade de vida. Agende sua avaliação e comece hoje a transformação do seu sorriso. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Bom, vamos continuar falando sobre a doença de Chagas. Vimos no bloco anterior toda essa mobilização em Abaetetuba, já que esta semana, no dia 14, nós tivemos o Dia Mundial da Doença de Chagas. Para falar deste assunto, nós convidamos uma especialista no assunto, que é a Ângela Junqueira. Ela é mestra e doutora em parasitologia e é pesquisadora da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Ângela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Inicialmente, a primeira pergunta que vem à cabeça das pessoas que ainda não se inteiraram do assunto, muito se fala no açaí como o alimento preferencial para a transmissão da doença de Chagas. Mas isso é só um mito, não é só o açaí. Não é só açaí. Inclusive tem dois grandes surtos, um que houve na Venezuela, país aqui vizinho, em que foi atribuído a goiaba, um alimento distribuído na escola, e se viu mais de 40 casos atribuídos à ingestão de goiaba. Então não é. E o outro que foi famosíssimo, que foi numa região de Navegante, uma área de praia de Santa Catarina, foi atribuído a cana-de-açúcar. Então o açaí não, outros alimentos podem ser. A partir do momento que ele entra em contato com as fezes do barbeiro, ou que ele seja triturado, misturado com aquele barbeiro, com certeza pode ser um alimento potencialmente transmissor do agente etiológico que causa a doença de Chagas. Agora, isso é muito importante, essa sua pergunta, porque a culpa não é do açaí, é das não boas práticas de manejo do açaí. Se você seguir as boas práticas de manejo, o açaí não vai ser responsável pela transmissão do parasita da doença de Chagas. Eu acho importantíssima essa sua pergunta. Exatamente, porque muitas pessoas culpam o açaí, deixam de consumir o açaí, quando o certo é saber onde comprar esse açaí, como nós mostramos aí na reportagem o caso aí de uma vitaminosa que segue essas boas práticas aqui em Abaetetuba. Agora, explica pra gente se a doença de Chagas é uma doença silenciosa ou quais seriam os sintomas dessa doença? Primeiro, é considerada uma das doenças negligenciadas no planeta Terra. Pode ser silenciosa porque muitas vezes a pessoa adquire a infecção e não tem sintomas característicos ou que leve essa pessoa a uma unidade de saúde para poder verificar se ela realmente está positiva. Então, ela pode ser considerada. Ângela, mas como é que eu vou saber que eu tenho doença de Chagas? Por exemplo, eu vou doar sangue. E durante a doação é uma das doenças que se faz o exame. E a pessoa nem sabia que tinha doença. Ou então, quando ela começa já a apresentar um sintoma. Isso já passou muitos anos da primeira infecção. Por exemplo, uma alteração no coração. Aí que ela vem a descobrir que tem. Ou se ela faz parte de um surto. O que é um surto em doença de Chagas? Um caso positivo que se confirma e você vai investigar toda aquela família. E às vezes o membro da família não tem nenhum sintoma. Mas quando faz o exame, porque se faz de toda, se detecta que está com a doença. Fala-se muito naquela questão popular do coração grande, né? Sim. Isso acontece? Um aumento da área cardíaca. Eu evito muito esse termo porque cria um estigma. Sim. Eu posso não ter uma alteração do famoso coração grande, mas eu tenho uma alteração cardíaca séria. Ela pode ser tão séria em determinadas formas que você tem que fazer um transplante cardíaco, que é o extremo.
da gravidade. E não é só o coração. Outro órgão de eleição é o quê? É o esôfago e o intestino. Também são órgãos que o parasita gosta de se alojar e causar todo o estrago da doença. Falar em parasita, o processo de transmissão do Trypanosoma cruzi, explica pra gente, para quem não conhece muito bem, não é simplesmente a picada do barbeiro. Não, ótimo. Outra excelente pergunta. Não é a dengue, o vírus da dengue é pela picada, chikungunya é pela picada, né? Mas a doença, o Trypanosoma cruzi, deixa o nome, é o parasita que causa a doença. Durante a alimentação, o inseto, chamado vulgarmente de barbeiro, ele defeca durante a alimentação. E ali é que está a forma infectante. O que você faz quando você é picado? Depois de um certo tempo, vai lá e coça. Ou você transmite para a mucosa. Então, é pelas fezes do barbeiro. Tem outras formas de transmissão? Tem, mas a principal é a contaminação. E uma das hipóteses é que quando você bate o açaí, aquele inseto no seu tubo digestivo, que tem as formas, ele é triturado junto com o açaí. E ali, aquela forma infectante que seria eliminada nas fezes, quando você se tritura, né, você macera o açaí ou faz na peneira. Hoje não se usa mais fazer açaí peneirando. Apesar de eu não ser da terra, eu conheço esse processo. Isso é uma coisa até que me chama a atenção. Então, é pelas fezes do barbeiro. Isso é muito interessante, porque normalmente quando um inseto transmite uma doença, é pela picada. E a doença de Chagas não, é pelas fezes. Ela faz com que a pessoa coce aquele local. É normalmente o que você faz. Muita gente deve estar se perguntando, sim, falamos bastante nos sintomas, no modo de transmissão, e tem cura? Pois é, até alguns pesquisadores contestam isso. Se você é tratado na fase inicial da doença, que a gente chama de fase aguda, são os 3 primeiros meses, a chance de cura, alguns chamam de cura sorológica. É um exame, sorologia é um exame que negativa, tá? Tem gente que não considera isso como uma cura, chama cura sorológica. Mas a maioria dos médicos, dos pesquisadores, considera como cura. Depois de um certo tempo de você tratado pelo medicamento que é distribuído pelo SUS, que é de graça, que é o benzonidazol. Se você zera esse exame chamado sorologia, você pode considerar que você está curado. Desculpa, continue, por favor. Então, mas infelizmente, nem todo mundo chega a essa cura sorológica, né? Apesar de ter sido tratado. Mas na fase aguda, quase mais de 80% tem chance de cura sorológica. Então é importante que você descubra na fase inicial. Mas lembra que eu falei? Muita gente não percebe que está com a doença. Aí ela cronifica, você só vai descobrir quando vai doar um sangue ou quando você já está com alguma alteração, ou digestiva ou cardíaca. Antigamente, para as pessoas serem atendidas por um especialista nessa área, fazer toda aquela pesquisa, tinha que ir para a capital, para Belém, aqui pertinho. Hoje não, né? Não. Toda a unidade básica de saúde de Abaetetuba, ela tem profissionais que já têm competência para poder perceber a fase inicial ou uma fase mais tardia. E caso haja um comprometimento mais sério, por exemplo, uma cardiopatia grave, aí sim ele é encaminhado para um especialista. Mas hoje, Abaetetuba, o sistema de saúde de Abaetetuba, tem profissionais em todas as unidades básicas de saúde capazes de perceber a doença no indivíduo acometido. As pessoas em casa estão perguntando o que é que uma pesquisadora da Fiocruz do Rio de Janeiro está fazendo aqui no Panorama e está fazendo aqui em Abaetetuba. Posso falar, sim. Na verdade, eu já vim a Abaetetuba por outras pesquisas que a gente iniciou aqui. Mas especificamente agora, foi um projeto do Ministério da Saúde que está se encerrando, de utilização do teste rápido, porque é isso que a gente quer hoje em doença de Chagas. E Abaetetuba foi o município da Amazônia escolhido para avaliação desse teste. A gente já terminou essa fase, a gente já está numa outra fase, como eu disse, concluindo o projeto, e Abaetetuba foi escolhida pelo Ministério da Saúde, através da presidente da Fiocruz, na época era a doutora Anísia, que se fizesse o estudo aqui para avaliar esse teste. Esse teste está passando por uns ajustes, inclusive ele está sendo testado agora no município vizinho de Barcarena. Eu acredito que daqui ainda esse ano a gente tem um teste para ser colocado na rotina de atendimento dos pacientes. Não é um teste laboratorial, um teste que vai confirmar a doença. É um teste de triagem, mas já é o primeiro
passo para a gente ver, identificar as pessoas, os indivíduos na população que estão com a doença de Chagas. Olha só, a Abaetetuba, então, comandando esse projeto piloto. Sim. Sim, isso foi uma honra. A gente, na época, houve uma certa... Aí ia ficar muito na região extra-amazônica. E falou, não, hoje a região norte do país, ela tem que ter também esse teste avaliado. E foi isso que teve muita força. Eu falo da ex-presidente da Fiocruz, que sensibilizou, não, vamos testar no município. E foi escolhido o município do Pará, o município de Abaetetuba. Legal. Bom, você sabe que é um assunto muito vasto, muito amplo, né? O nosso tempo é limitado, infelizmente, para falar desse assunto. Mas há alguma coisa que a senhora gostaria de falar que eu esqueci de lhe perguntar e que é importante repassar à população? Primordial. A gente tem que lutar pela prevenção, trabalhar pela prevenção. E eu acho que se nós nos unirmos em atitudes, em ações que levem à prevenção, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje em parceria com a Secretaria de Saúde, que é a educação, levar para os bancos escolares a informação da doença de Chagas, fazer com que o aluno, com que a criança seja um multiplicador. Ontem à noite, eu vou dar um exemplo aqui que foi muito... Eu me emociono muito com esses exemplos. Eu fui encontrar com um determinado casal e tinha uma criança que a gente esteve com a gente ontem na Usina da Paz. Eu falei, ele me identificou prontamente. Oi, professora. E eu falei assim, a senhora teve com ele? Teve. A senhora sabe que ele não quer tomar esse açaí, não? Porque a senhora tinha dito para ele que o açaí transmite a doença de Chagas. Olha, primeiro que não é bem assim, vamos esclarecer. Mas acho ótimo, é muito emocionante você ver que um trabalho que você fez de manhã, à tarde está se refletindo na rotina de vida dessa criança. Então vamos nos unir, tá? A Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, numa parceria, para que nós não tenhamos em 2027 mais nenhum caso novo de doença de Chagas no município de Abaetetuba. É para isso que a gente está trabalhando em parceria. E agradeço imensamente estar aqui para poder passar essa mensagem. Mas foi muito emocionante ontem. Você viu que a Ângela está emocionada e eu sou testemunha que ontem, durante as reportagens que nós acompanhamos, né, nessa semana aí, ela de vez em quando falava isso e se emocionava, né? Sim. Com alguma cena, com algum vídeo, tá certo? Exatamente. Porque o que a gente quer? A gente quer mudança de comportamento em relação aos hábitos, que não é fácil. Mudar comportamento é ganhar na Mega Sena. Mas é um trabalho gradual. Ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida que eu vou voltar em Abaetetuba e vou ver mudanças de comportamento em relação a saber que açaí eu estou tomando. Eu agradeço mais uma vez. E vai ficar por aqui por enquanto, né? Tô voltando em maio. Voltando em maio, isso, só para lá para... Voltar para a terra, tem outras coisas. Está certo. Muito obrigada. Estive aqui com a Ângela Junqueira, que ela é especialista, né, neste assunto de doença de Chagas, tem mais de 30 anos, né, Ângela? É de carreira, sim, 40. 40 anos de carreira nessa área, então conhece um pouquinho, né? Conheço, tem obrigação, né? Exatamente. Ela também é mestra e doutora em parasitologia, então falou de cátedra aqui sobre este assunto muito importante aqui em toda a região, nós que consumimos muito açaí e também consumimos outros alimentos que podem estar sujeitos à infecção. Sim. Pelo protozoário. Veículo de transmissão. Tá bom. Ângela, muito obrigado mais uma vez. A gente vai se encontrar por aí com mais outras reportagens sobre esse assunto, tá certo? Obrigada. Bom, e neste momento eu queria agradecer aos parceiros aqui do Panorama, Lojas Ultralar, Grupo Mamonas, com supermercados e Mamonas Café, Farmácia das Ilhas, Óticas Diniz, Clínica Sorriso, ACR Electric, Sistema de Ensino Vestibulando. Agora sim, a todos vocês em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo sábado com mais um Panorama. E mais uma vez, obrigado, Ângela. Muito obrigado, agradeço. Até mais. Obrigado.
Chegou a hora de economizar. No Supermercado Mamonas, os preços caíram para você levar mais e gastar menos. Café Santa Clara, 14,95. Goma de tapioca Princesa, 5,69. Torrada Balduco tradicional, 5,29. Biscoito recheado Oreo, 7,95. Mortadela americana, 4,39. Papel higiênico floral neutro, 3,79. Amaciante de roupas Gune, 6,49. Sabão em pó ala, 3,85. Supermercado Mamonas, você economizando sempre. Toda a linha Nest em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário. Cozinha Imperatriz 6 portas 12 vezes de R$ 241,60. Cozinha Nobreza 5 portas 12 vezes de R$ 141,60. Cozinha Realeza 5 portas 12 vezes de R$ 166,60. Cozinha Nobreza 7 portas 12 vezes de R$ 191,60. É qualidade, espaço e beleza para transformar sua cozinha. Vem pra Ultralar, tudo para o lar. Você já deixou de sorrir por insegurança? Eu sei o quanto isso pode afetar sua autoestima. Aqui na Clínica Sorriso, cada detalhe é pensado em você, desde o primeiro atendimento até o resultado final, com tecnologia avançada e um cuidado realmente personalizado. Não é só sobre dentes, é sobre confiança, bem-estar e qualidade de vida. Agende sua avaliação e comece hoje a transformação do seu sorriso. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. Em comemoração em um ano da Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, a única 24 horas, quem ganha é o povo. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Unidade Estradas. Estaremos inaugurando a Farmácia das Ilhas Estradas com um mega evento. E antes do final do mês, estaremos inaugurando a nova Farmácia das Ilhas, com coffee break, música ao vivo, DJs, super promoções que só a Farmácia das Ilhas tem, sorteio de brindes e muito mais. E venha participar da nossa festa de inauguração da nova Farmácia das Ilhas, localizada na rodovia Dr. João Miranda, na entrada da cidade. Farmácia das Ilhas, fazendo diferencial para o povo de Abaetetuba.